Dia 30 de dezembro de 2021. Bom dia a todos. Nesta última quinta-feira do ano. Então estamos nos preparando para migrar para o próximo ano, 22. No ano 22, depois da passagem, em termos humanos, da passagem do nosso Mestre Jesus. 2022 anos depois. Meus irmãos, antes de começarmos esse estudo, temos que responder algumas perguntas aqui, que foi solicitada num grupo do WhatsApp, no grupo informativo da classe de estudos do Consciência Infinita. Esta pergunta é muito pertinente, muito importante, e que essa pergunta seja esclarecida. Mas ela não pode ser esclarecida, e aí nós vamos entrar num termo bem interessante que Jesus fala, e aí nós vamos ter que voltar atrás, bem atrás, já no sentido de resposta dessa questão. Eu estou escrevendo o meu livro, então tem alguns capítulos que falam justamente das 4 questões fundamentais de nossa vida. De onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos e qual o nosso propósito aqui dentro deste planeta, dentro desta vida e dentro desta experiência. Então é preciso entender e preciso expandir a consciência para quem está estudando, para quem está imbuído dentro dos princípios espirituais do caminho infinito, específico e da Bíblia, das palavras do Mestre, que é preciso ser entendido o que ele falou. Vamos lá então. Quando tudo começou, era apenas um único ser, uma única consciência. E essa consciência sentiu que poderia ser expandida para que pudesse se ganhar mais complexidade e mais expansão. Então essa consciência ela criou 2 seres, o Yin e Yang, 2 energias que são implicitamente vindas deste único ser, que já estão dentro deste ser. E aí, após disso, houve o que nós chamamos, o que foi chamado no plano material de Big Bang, o que nós chamamos de emanação no plano espiritual, ou orgasmo cósmico. E houve uma expansão, houve uma manifestação de consciências que dali saíram em busca de seus respectivos desenvolvimentos, contendo uma única coisa: livre-arbítrio. Porém, essas consciências têm todas as características, toda a potencialidade, todos os atributos desta consciência primordial, porque estão dentro desta consciência primordial. Entenderam aqui as palavras do Mestre? Saímos, estamos, vivemos e nos deslocamos em Deus. Nós estamos dentro dele. Então veio essa pergunta lá no grupo e nós espero que eu já tenha respondido aqui, mas vamos continuar a explicar, porque isso é preciso ser explicado, porque se parece que 2000 anos depois não há um entendimento, 2000 anos depois não se aceita Jesus, porque as pessoas não aceitam Jesus. Primeiro precisamos aceitar Jesus,
segui-lo. Aceitar é segui-lo, tá? E aquele que, eu aceito Jesus e não segue, não aceita Jesus. Temos que deixar bem claro isso, gente. Precisamos aceitar, seguir Jesus, e que foi ensinado há 2000 anos atrás. Então Jesus sentou com Nicodemos. Então hoje este vídeo aqui vai ficar uma palestra. Nós vamos para o estudo 29, o vídeo 29 do livro Suprimento Invisível, mas isso aqui faz parte do suprimento invisível. E essas questões que nós vamos abordar aqui são cruciais para ser entendido, para que possamos estar imbuídos, estar findados dentro do suprimento invisível, porque senão, gente, não tem como avançar. Precisamos expandir a nossa consciência. Sentou com Nicodemos pacientemente, porque Nicodemos foi procurar ele na calada da noite, de madrugada, porque de dia era um perigo, porque o mestre era totalmente louco, e como muitos aqui dentro da espiritualidade ainda tem essa questão de filtragem, né? De escolha e de como a gente vai explicar em termos humanos aqui, de preferências, porque este fala a verdade e esse não fala. Então vamos lá. Nicodemos sentou com Jesus e perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para evoluir? O mestre, escrevendo ali em cima do muro, sentado, olhou para ele e falou assim: para evoluir, você vai ter que nascer de novo, de novo, de novo e de novo. Então agora nós vamos à pergunta da nossa querida irmã Cláudia, que perguntou no grupo a seguinte questão. Jesus estava sentado no barco com os discípulos, e foi um discípulo que perguntou, se eu não me engano foi Tomé ou Paulo, ou algum deles perguntou para Jesus por que Jesus falava em parábolas. Jesus falou o seguinte: a vós foi dado o conhecimento do reino dos céus, a eles não. Então quer dizer que eles são os excluídos e nós somos os preferidos? Então eu vou incluir aqui uma outra parábola. O da vinha, que nós trabalhamos recentemente atrás. O trabalhador da vinha saiu para angariar funcionários para trabalhar em sua vinha. Contratou um às 7, um às 8, um às 10, um ao meio-dia, outro a 1, outro às 3, outro às 4, outro às 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, o pagamento. Então ele pagou o que ele contratou às 6, pagou o primeiro, depois ele foi pagando o que ele contratou respectivamente anteriormente. Detalhe, todos com o mesmo valor. Tá explicado ou não? Tá explicado ou não? Pagou todos com o mesmo valor. Aqueles que chegaram antes e aqueles que chegaram depois receberam primeiro dos que chegaram antes. Ou seja, os últimos serão os primeiros. E é por isso que nós dizemos o seguinte, que é preciso ter foco, paciência, resiliência e estudo e prática todos os dias para poder discernir o que o mestre disse dentro daquele barco, naquele dia, olhando para cima da montanha, do monte, à beira do lago, à beira do rio. Ele olhou para cima e disse que a vós foi dado o conhecimento do reino dos céus, mas a eles não.
Porque tendes olhos e, tendo olhos, não enxergam, tendo ouvidos, não ouvem. Está explicado ou não? Portanto, voltando lá no início da emanação, todos receberam os mesmos dons, as mesmas condições, o mesmo livre-arbítrio, todas as consciências. Porém, existe o que nós chamamos de livre-arbítrio. E isso nós não podemos mexer, não podemos modificar, não podemos fazer coisa alguma. Então, existem níveis de consciência. O mestre, tendo um grau de consciência superior, uma visão superior, ele estava olhando de cima, colocando o holofote em cima das consciências que estavam na escuridão deste planeta, observou o seguinte, que a eles não foi dado ainda a permissão de conhecer a verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não é para todos conhecerem? Não. Não. Não é para todos. Agora eu faço uma seguinte pergunta para vocês. O que aconteceu com o mestre quando ele entrou na capital para falar sobre o amor? O que aconteceu com Martin Luther King quando ele falou a questão sobre o apartheid? O que aconteceu com Gandhi quando ele libertou 300 milhões de pessoas da Inglaterra? E assim por diante, meus irmãos. Então é por isso que não é dado a todos, é dado àqueles que permitem e que aceitem Jesus. Então, quando nós falamos, ou quando o Roberto fala, muita gente não gosta que o Roberto fala, ou muita gente resiste, ou muita gente tem resistência do que é falado, sem fantasias, sem poesias, sem nada disso. É a mesma questão que foi com o mestre. E é a mesma questão, que é o mesmo probleminha quando não é entendido o que o mestre falou. Como assim? Se a verdade é para todos, como assim que Jesus falou que eles não podem saber, eles não podem ouvir, ou eles não podem conhecer a verdade, ou a eles não é dado conhecimento? Como assim se é para todos? Vou repetir de novo. Cada um de nós tem um livre-arbítrio. Agora vocês vejam bem o tamanho do problema, que é essa questão. E tem uma questãozinha também, que eu vou falar aqui, que eu não vou nem precisar olhar, que não é preciso nem o Roberto olhar tal filme que foi mencionado lá no grupo. Por quê? Porque o filme que foi mencionado lá no grupo é justamente o que está acontecendo na espiritualidade atual, tá? Na espiritualidade atual, fictícia, tá? Que são pouquíssimos que estão, pouquíssimos, conta nos dedos aqui, o que estão trabalhando para a luz, pouquíssima gente. E o que está acontecendo no mundo em geral. O filme Matrix abordou esse assunto também. E tem uma ceninha no filme Matrix, eu não vou dar spoiler aqui, mas vocês assistam o filme. A cena o bônus, vocês vão esperar 10 minutos, quando terminar o filme, vocês esperam 10 minutos, vai aparecer a cena bônus crédito, e ali é falado a chave. A chave
do que nós estamos fazendo aqui. Voltando no filme, depois a gente vai voltar na resposta, ainda nessa questão da resposta. De novo, meus irmãos, é preciso expandir a consciência, meus irmãos. É preciso entender o que o Joel fala nas entrelinhas. E nós estamos aqui incansavelmente trabalhando, gravando vídeos, estudando, para ver se nós conseguimos ajudar o máximo de pessoas possível e no próximo ano vamos trabalhar ainda mais, vamos estar ainda mais empenhados nessa missão do todo. Mas é preciso expandir a consciência e, de novo, cada um tem o livre-arbítrio de aceitar ou não essas questões. O cometa que vem de cima, gente, não olhem para cima. Não olhem para cima é o título do filme. Só que tem um capítulo que eu não sei se vocês estão estudando este capítulo, não sei se vocês fazem o trabalho de proteção, ou é que o tamanho do problema ele é tão grande, que a falta de consciência, a falta de percepção consciente ainda nos pega, porque esquecemos de tudo aquilo que a gente lê. Então eu vou relembrar para vocês aqui um trecho de um capítulo. Eu não estou com o livro na mão aqui e não vou pegar o livro também. Do Caminho Infinito, chamado O Novo Horizonte. No final do capítulo é dito o seguinte: olhem para o alto, o reino dos céus está próximo. Eu destruo em ti o sentido de limitação com a minha presença e com a minha percepção consciente. Eu, no centro do seu ser, sou Deus. Agora vejamos o tamanho do problema. Se olhar para cima é um problema, em quem dirá uma meditação, né, meus irmãos? Quem dirá uma meditação? Então, vocês viram a grande questão das coisas? E aí dentro do filme, aí vamos trazer um pouquinho nós não vamos aqui analisar trabalho de irmão nenhum. Não vamos aqui analisar nada de trabalho, nada de comentário. Eu só vou fazer aqui, nós vamos fazer aqui um apontamento e deixar claro a seguinte questão. Nós não estamos analisando aqui dentro da questão materialista do bem e do mal. Nós estamos analisando aqui a questão espiritual da vida, a realidade. E para trazer a realidade de vocês, para vocês, e deixar bem claro a seguinte questão, que é preciso dizer o seguinte: olhar para o alto é implicitamente entrar em comunhão interna com Deus. Olhar para o alto é você desistir da vida humana. Olhar para o alto é você praticar os princípios espirituais. Curar passo a passo, se deixar levar pela cura. Mas isso, de novo, livre-arbítrio. Ninguém é obrigado, meus irmãos. Ninguém é obrigado a aceitar Jesus. Ninguém é obrigado a aceitar o princípio do caminho infinito. E ninguém é obrigado a ouvir e assistir este vídeo também. Tá? Outra questão. A civilização, ela passa por um ajuste fino, meus irmãos. Esse ajuste está sendo refinado. Vocês notaram que ano após ano está sendo feito ajustes na frequência do planeta, nas condições climáticas, nas relações comerciais, na economia, em tudo? Esse modo de vida que nós que estamos vivendo, ele já não é mais adaptável a este planeta. Queiram ou não queiram, isso vai ter de ser mudado. Queiram ou não queiram, aceitem ou não aceitem, este planeta aqui vai dar o salto de consciência. E aqueles que não aceitarem a Jesus, não seguir Jesus, vão ser
transmigrados para outro planeta, para continuar suas respectivas evoluções, gente. Jesus deixou bem claro isso há 2000 anos atrás. Que quem tiver olhos para ouvir, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouçam. E quem tiver olhos para ver, que enxerguem. Livre arbítrio, meus irmãos. Não existe outra coisa a não ser o livre arbítrio. Então a verdade, doa a quem doer, ela vai fazer uma varredura em todas as crenças. E já está fazendo. E aí não se há entendimento, porque daí o que acontece? A entropia ela vai aumentando e as pessoas dentro da entropia vão ficando mais ansiosas, desesperadas, o formigueiro foi mexido e agora? Como é que faz? Passou a patrola, desmanchou o formigueiro, desmanchou a zona de conforto e agora como é que faz? Vamos estudar, vamos sentir a dor, vamos entender a nossa dor, entender qual é a verdade que brota de nossa alma, de nosso ser. Vamos praticar os princípios espirituais, meditação contemplativa, vamos ler, vamos colocar o máximo de tempo possível a verdade em nossa mente, a mente preenchida pela verdade. Porque senão, não há jeito de expandir a consciência, meus irmãos. Então, resumindo tudo, esse filme, ele traz, o que ele traz? Traz sim coisas relevantes. O que é relevante deste filme? Traz o tamanho do problema da humanidade hoje. Que a humanidade está ligada nas redes sociais, que tudo é a notícia das redes sociais. Aí você pega um canal que está falando coisas da matéria que tem milhões e milhões de seguidores. Aí canais que falam sobre a verdade tem o mínimo possível de seguidores. Por quê? Ninguém aceita Jesus. O vídeo menos assistido do professor Hélio Couto é Jesus Cristo. Menos visualizações é Jesus Cristo. Está respondido? O tamanho do problema é esse. É não aceito. A mecânica quântica veio para nos falar sobre a realidade, para nos mostrar como que funciona o universo. A realidade, a consciência afeta o comportamento do elétron. Mas, pelo que a gente está vendo aí, nada está sendo mudado. Então, a resposta sobre esse assunto, como que não é para todos? É para todos. Porém, temos o livre-arbítrio da escolha, do profano da escolha. Ou você escolhe viver entubado na Matrix, sem entender a vida espiritual, ou você se abre para os estudos e práticas de como viver a vida espiritual, ou seja, aceitar Jesus Cristo. Eu vou falar uma coisinha metafísica para vocês aqui do cometa. Cometa é luz que vem chocar no planeta Terra. Ah, vai chocar um cometa? Vocês vejam que até isso a humanidade está... O nível de consciência para entender certas coisas é mundial. Cometa é luz. Luz, quando ele passa, ele deixa um rastro de luz. E esse rastro de luz ele vem em direção à Terra. E o que são luz? São fótons, gente. É a frequência. Está chegando a frequência, está chegando luz, informação para expandir a consciência. E a humanidade não percebe. As informações estão todas aqui na internet. Estão nesse canal, estão em outros canais que falam sobre a verdade. E assim como outras civilizações, nós estamos correndo este risco. O jogo só acaba quando termina mesmo. Estamos correndo esse risco da disseminação, ou seja, extinção da civilização, se alguns de nós, ou seja, esses poucos que estão estudando a verdade, não expandir a consciência. E não estou dizendo agora para já não, gente. Isso
depende do tempo de cada um, livre-arbítrio de cada um. Livre-arbítrio de cada um aceitar Jesus. Tem muitas coisas a ser resolvidas em nós, em todos, e a limpeza é constante, as catarses são constantes, para a gente começar a entender esse aspecto. Que esta questão do final do mundo, o que é o final do mundo? O final deste mundo aqui, desta percepção de vida material, porque o mundo vai terminar, este mundo, porque o meu reino não é deste mundo. O meu reino é o mundo da harmonia, do amor abundante e incondicional, da cooperação, não da competição. Vai acabar. A competição vai acabar. O egoísmo vai acabar. Mais cedo ou mais tarde. Então, cometa é luz que choca no planeta e a luz que explode, a luz que tirou os dinossauros daqui para que se pudesse implantar aqui cabeça, tronco e membro para se desenvolver em consciência, é a mesma luz que vai atingir aqui para separar o joio do trigo, ou para iluminar aqueles que vão se iluminar, que vão aceitar Jesus, e aqueles que não aceitarem, infelizmente, vão ser transmigrados nas suas passagens, nas suas transições, para os respectivos planetas, cuja as suas frequências, que estão em fase em frequências. Então, eu faço um apelo para vocês aqui, ou vocês aumentem a frequência de vocês com as práticas, com o soltar, vão estudando, vão aumentando, vão tentando entender. Por isso que a verdade não é dada a todos, mas todos têm acesso à verdade. Porque a verdade, ela fere, a verdade machuca, a verdade, ela causa indignação. Porque o ego não aceita o todo. Tá explicado? Tá respondido? Entenderam? O ego não aceita o todo. Por isso que a verdade não é dado a todos. Por isso que as pessoas não entendem. Eu vou explicar mais uma coisinha aqui para ver se fica bem claro essa situação. Se você pegar uma pessoa que está na rua, drogada, tá? E colocar dentro de sua casa e passar toda a verdade para essa pessoa vai dar um salto de consciência ou não? Essa pessoa, primeiro, ela não quer ficar na sua casa, ela quer ficar na rua, andarilhando, maltrapilha e usufruindo a droga. Aí você força ela a entrar na sua casa para ganhar o alimento, roupa limpa e estudar a verdade. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai arrumar um jeito de sair, de fugir para consumir a droga e andar na rua. Porque ela, em sã consciência, está num nível baixo de consciência e ela não aceita a verdade. É para todos? Não, não é para todos, gente. O caminho é estreito e são poucos que vão trafegar dentro deste caminho. Olha que quem está dizendo aqui para vocês é uma pessoa que andarilhou no mundo, andou na rua, teve todos os aspectos de sofrimento para poder chegar até aqui para falar com propriedade isso para vocês. É preciso sofrimento? Não, não é preciso sofrimento, é preciso entendimento. Porém, nós escolhemos o caminho mais difícil e às vezes é dado o caminho mais difícil para que a gente acenda a luzinha na consciência rapidamente. Tá? E quanto a esse filme, gente, meus irmãos, eu vou dar uma dica para vocês. Assistam o filme Quem Somos Nós. Leiam o livro Quem Somos Nós. Leiam o livro O Campo para entender mecânica quântica. Leiam O Caminho Infinito. Leiam livros que vão expandir a consciência de vocês. Assistam o Matrix 4. Ou seja, estudem Matrix 1, 2 e 3 e assistam o 4. Estudem. O que é estudar? É ler, olhar uma vez, 2, 3, 4, 5 a trilogia. Olhar uma vez, 2, 3, 4, 5 o quarto filme. Ler 10 vezes O Caminho Infinito, por exemplo. Isto é estudo. Isto é estudo. É preciso sair da zona de conforto. Então eu vou ler aqui um trechinho
da cura, que é a nossa aula de hoje, que já deu, andamos aqui 30 minutos de vídeo, e foi uma palestra que nós demos aqui, para ver se fica gravado e fica bem claro que tudo aquilo que a gente está não entendendo, é preciso de tempo para entender, é preciso se deixar levar pela prática para entender. A cura é uma manifestação da verdade. A cura é uma manifestação da verdade. Nós estamos na página 204 do livro O Suprimento Invisível, de Joel Goldsmith, e estamos no vídeo 29, no dia 30 de dezembro de 2021, quinta-feira. A cura, seja da saúde precária, do suprimento insuficiente ou de outro problema qualquer, é a manifestação visível da verdade de uma mensagem espiritual. É a manifestação visível da verdade de uma mensagem espiritual. Por isso, a cura tem sido uma atividade vital para mim. Não pela importância de recuperar doentes, mas pela oportunidade que tenho de revelar os princípios graças aos quais podemos deixar de ter uma saúde precária e encontrar a saúde espiritual em Deus. Não se realiza uma cura apenas pelo conhecimento da verdade no plano intelectual. Não é a verdade lida nos livros, aprendida ou conhecida que cura. Muitos que estudam profundamente os inúmeros excelentes manuais sobre cura jamais a realizaram para si mesmo ou para outros, pois ela não provém da verdade que conhecemos, ela provém da consciência da verdade que atingimos. Tudo é consciência? Quando perguntaram ao mestre, eis aquele que devia vir? Ele respondeu, os doentes foram curados, os mortos ressuscitaram, e ide comunicai as coisas que haveis visto. Quando nos perguntaram, o caminho infinito é eficaz? É a verdade. Há só uma resposta. Julgai-o na medida das curas que testemunhastes. Se praticarem fervorosamente, poderão acrescentar mais tarde. Estamos demonstrando sua verdade na proporção das curas que realizamos. Então, nós encerramos aqui nosso estudo, mas antes disso eu quero falar mais uma coisinha com vocês aqui. Vocês viram? E isso está incluído também na resposta da pergunta da irmã lá no grupo. Vocês viram ali que Jesus falou, os doentes foram curados e os mortos ressuscitados? Como que a verdade não é para todos? É para todos. Mas será que essas pessoas que foram curadas, que foram ressuscitadas na maior parte do tempo, seguiram o que o mestre deixou? Ou apenas usufruíram daquela cura instantânea e voltaram para o mesmo nível de consciência? Viram o que é livre-arbítrio? Viram o porquê que a verdade não é acessada por todos? Muito obrigado, um bom dia a todos. Espero que a resposta tenha chegado à percepção consciente de vocês no coração de vocês e que a paz do Cristo Jesus estejam com todos. Comentem abaixo deste vídeo aqui, compartilhem este vídeo se vocês puderem, deem like neste vídeo, porque assim, o like no vídeo é para que esse vídeo, essa playlist, seja mostrado para mais pessoas e mais pessoas aqui no YouTube mesmo. Porque tem N pessoas aqui estudando espiritualidade, tem N pessoas querendo encontrar estas respostas. Tem N pessoas querendo chegar a uma conclusão simples e básica. Mas, como nós também dizemos, não temos todas as respostas estão dentro de nós. E é preciso irmos para dentro, cada um de nós praticar os princípios espirituais para chegar na verdadeira resposta, que é o contato com a própria centelha divina. Muito obrigado.